futuro soldado paulista, beleza? Saiu o edital do próximo concurso para soldado da Polícia Militar de São Paulo. Então, por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ajudar a passar nesse concurso, porque eu vou te mostrar quais são os 8 temas que têm sido mais cobrados nas últimas 4 provas. Eu já fiz um vídeo parecido com esse, então agora eu estou atualizando esse vídeo com base nas provas mais recentes, né? Se você quiser ver o vídeo anterior das provas mais antigas, você pode olhar este link que vai aparecer aqui agora, né? Para fazer esse vídeo, eu analisei as provas de fevereiro de 2017, dezembro de 2017, junho de 2018 e outubro de 2018. Todas essas provas, você sabe, estão disponíveis aqui no canal para você. Vou deixar o link para você aqui em cima, pode aparecer também, por favor. Nesse link você encontra a resolução da prova de matemática de todos esses concursos. Combinado? Sem enrolação, vamos ver então quais são os 8 temas mais cobrados nos últimos concursos. Bom, pegando o edital lá, a prova atual vai ter 14 questões de matemática, né? Então, a próxima prova que vai ocorrer agora em julho de 2019 vai ter 14 questões de matemática. E, por coincidência ou não, eles colocaram 14 temas disponíveis para escolher as questões. Quando eu analisei as 3 primeiras provas, né, as duas de 2017 e a primeira prova de 2018, a cara que eu fiz foi mais ou menos essa aqui, ó. Sabe por quê? É muito lógico, na verdade foi muito lógico o padrão que a VUNESP utilizou. A VUNESP, ela colocou as questões, inclusive, na sequência desses temas. Tinha sempre uma questão de números inteiros, uma questão de fração, uma questão de MMC, uma questão de razão e proporção, geralmente 2 questões de porcentagem, uma de regra de 3, uma de média, uma de equação do primeiro grau, que é de problema, né? Uma de sistema métrico, e 2 de noções de geometria. Então, eles colocavam essas questões exatamente nessa ordem. Aí, chegou na última prova, a prova de outubro de 2018, o padrão mudou, surpreendeu muita gente, né? Porque eles não seguiram direitinho o que eles estavam fazendo nas últimas provas. Tiveram, por exemplo, 3 questões, né, de situação-problema, equação do primeiro grau, situação-problema, aqueles probleminhas que você tem que montar uma expressão para conseguir elaborar um raciocínio. Então, a partir dessa última prova, o padrão mudou. Não mudou muito, não, mas mudou de uma forma considerável em relação às 3 provas anteriores. Então, o que você vai fazer? Dentro desses 14 temas, se você estiver começando a estudar agora para a próxima prova, para o próximo concurso, dentro desses 14 temas, foca primeiro nesses 8 temas que eu vou falar com você, porque esses 8 temas caíram nas últimas, vamos colocar, 10 provas do concurso da Polícia Militar de São Paulo, beleza? Então, eu vou falar com você agora 8 temas e, junto com cada tema, a gente vai resolver uma questão para você ver mais ou menos do que se trata. Então, se você tiver que escolher o que estudar, escolha esses 8 temas inicialmente, depois você pega cada um desses outros que sobraram, né, e dá uma olhada também, combinado? Não deixa de estudar todos esses temas, né? Não são muitos, 14 temas. Os temas são aqueles que são ensinados no ensino médio, geralmente. Então, é um conteúdo que é tranquilo, é só você se dedicar que você vai conseguir, beleza? Vamos ver então qual é o primeiro tema mais cobrado. Qual será? O primeiro tema mais cobrado é fração. Em toda prova da Polícia Militar de São Paulo tem um problema
envolvendo fração. Não é só a continha lá da fração que é colocada, ele coloca um problema e você tem que interpretar esse problema e dentro desse problema você vai ter que fazer operações envolvendo frações. Vamos ver esse exemplo da prova lá do Maranhão, uma questão envolvendo fração. O proprietário de um vídeo cujo tanque de combustível tem capacidade para 60 litros, ao passar por um posto de combustível vê a placa a seguir. Aí tem essa placa com o preço lá do combustível de R$ 4,09. O atento proprietário verifica que o carro está apenas com 1/4 do tanque de gasolina. Ele gastará para completar o tanque com gasolina a seguinte quantia. Então, é uma questão de fração. Primeira coisa, quanto está o preço do combustível? 1 litro vale R$ 4,09. O problema falou que o tanque do carro tem atualmente 1/4 de gasolina, então o carro tem 1/4 do tanque cheio. E esse proprietário ele quer completar o tanque com gasolina. Para completar o tanque, quanto que falta? Faltam 3/4, concorda? Por que faltam 3/4 para completar o tanque? Se um tanque inteiro, 4/4, 4 dividido por 4 não dá 1, então um tanque inteiro, 4/4, menos o tanto de gasolina que já existe no tanque, 1/4, vai dar 3/4, 4 menos 1 dá 3, o denominador você mantém, né? Então, se você tem uma fração com denominadores, uma continha de fração de subtração ou soma, e os denominadores da fração são iguais, basta você somar ou subtrair os numeradores, igual eu fiz aqui. 4 menos 1 dá 3. Então, para completar o tanque, faltam 3/4. 3/4 de quanto? O tanque tem capacidade de 60 litros. Então, para ele completar o tanque, faltam 3/4 de 60 litros. 3/4 de 60 litros, eu sempre falo nos vídeos, uma fração de alguma coisa é essa fração vezes essa alguma coisa. Então, 3/4 de 60 litros vai ser 3/4 vezes 60 litros. Aqui já é diferente o procedimento, você tem uma multiplicação envolvendo fração. Para multiplicar, se tiver continha, né, de multiplicação com fração, você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, você vai ter 3 vezes 60, que dá 3 vezes 6, 18, 180. 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 dá 45. Então, para completar o tanque, ele vai precisar colocar 45 litros de gasolina. É isso que o problema quer saber? Não, o problema quer saber o tanto que ele vai gastar. Então, para a gente saber o tanto que ele vai gastar, basta multiplicar 45 litros por R$ 4,09, que é o preço do litro do combustível que ele está usando, né? 45 vezes 4,9, 5 vezes 9, 45, vão 4, 5 vezes 0, 0 com 4, que foi 4, 5 vezes 4 dá 20. Se eu multipliquei o 5, pulo a casa do 5 aqui, vou para o 4. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 0, 0 com 3, 3. 4 vezes 4 dá 16. Agora é só somar. 5, 4 mais 6 dá 10, vai 1. 1 mais 0 dá 1, mais 3 dá 4. 2 mais 6, 8 e 1. Se eu tenho aqui uma, duas casas decimais depois da vírgula, minha resposta vai ter uma, duas casas decimais depois da vírgula. Então, o tanto que esse cara vai gastar para encher o tanque vai ser R$ 184,05. Entendido? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunta. Os alunos geralmente têm bastante dúvida nas questões de fração. Por isso, além dessa questão, eu quero que você treine. Começa já, resolve questão de fração. Vai aparecer aqui para você, nesse card você encontra outra questão de fração. Então, pega essa questão, lê o enunciado, tenta resolver sozinho e depois vai lá no vídeo para ver se acertou ou para esclarecer alguma dúvida. Valeu? Vamos ver qual é o
Tema 2. Tema 2 mais cobrado na prova da Polícia Militar de São Paulo é mínimo múltiplo comum. É a questão tradicional de MMC da prova da Polícia Militar de São Paulo. Essas questões geralmente são fáceis. No último concurso teve uma pegadinha nessa questão e aí muita gente errou, né? Vamos ver esse exemplo aqui de questão de MMC, que é uma questão da VUNESP que caiu na prova de sargento. 3 câmeras de segurança estão instaladas em pontos distintos da área externa de uma residência e somente a porta de entrada dessa residência é um local comum filmado por essas 3 câmeras. Sabe-se que essas câmeras não filmam pontos fixos, mas sim ângulos de visão distintos e que, para cobrir esses ângulos, ida e volta, tem como ponto de partida a referida porta. Os tempos necessários para cada uma delas das câmeras são 4, 5 e 6 minutos. Dessa forma, se exatamente às 19 horas e 17 minutos de um determinado dia, essas 3 câmeras filmarem a porta de entrada dessa residência, então é verdade que a próxima vez em que isso ocorrerá será quando? Ou seja, se tem 3 câmeras lá, essas 3 câmeras se encontraram no mesmo lugar, filmando o mesmo lugar, que era a porta de entrada, às 19 horas e 17 minutos. E cada uma faz um trajeto que dura 4, 5 e 6 minutos. Quando essas câmeras vão se encontrar novamente, ou seja, qual vai ser o menor tempo em que elas irão se encontrar novamente. Se você tiver esse raciocínio, você consegue perceber que essa é uma questão de MMC, mínimo múltiplo comum. Por quê? Você vai procurar o menor tempo comum das câmeras, ou seja, o menor tempo em que todas as câmeras estarão filmando o mesmo lugar juntas novamente. Beleza? Então é só fazer o MMC entre 4, 5 e 6. A gente vai fatorar o 4, 5, 6 usando fatores comuns e não comuns, números primos, né? Então, vamos lá. Se a gente tem algum número par, 4 e 6 são números pares. A gente vai começar fatorando pelo 2. Divide o que der para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Temos ainda o 2, dá para dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, temos o 5 e o 3. Então, a gente vai dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E sobra o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Ok? Então, terminamos a nossa fatoração. A gente tem 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. Ou seja, as câmeras irão se encontrar novamente daqui a 60 minutos, ou seja, daqui 1 hora. Vão se encontrar 60 minutos depois, ou seja, 1 hora depois. Se elas se encontraram às 19 horas e 17 minutos, a próxima vez que elas irão se encontrar será às 20 horas e 17 minutos. Por isso, essa era a resposta dessa questão. A pegadinha que caiu na prova da Polícia Militar de São Paulo de outubro de 2018 é que não estava escrito a próxima vez, estava escrito o próximo dia e hora, e isso, para isso houve uma interpretação literal de próximo dia e hora e não próxima vez. Se você quiser ver essa polêmica, vamos dizer assim, que houve, dá uma olhada aqui nesse card que vai aparecer agora para você. Aqui você encontra a questão que gerou polêmica na última prova da PM de São Paulo. Beleza? Bora ver agora o terceiro tema mais cobrado. Manda ver! O terceiro tema é razão e proporção. Essas questões de razão e proporção, quem tem facilidade em matemática consegue resolver até meio que de cabeça, num raciocínio bem tranquilo. Mas aqui, como o canal é para todo mundo, tem gente que sabe muito, tem gente que sabe pouco, eu proponho sempre um raciocínio a partir do qual é pouquíssimo provável que você erre. Presta atenção em como eu vou resolver esta questão que caiu no concurso de sargento, né, da PM de São Paulo de 2018. Uma questão de razão e proporção.
Em uma gaveta há somente notas de R$ 20 e notas de R$ 50, num total de 72 notas. Sabes que a razão entre o número de notas de R$ 20 e o número de notas de R$ 50 é 7/5. Retirando-se 6 notas de R$ 20 e 2 notas de R$ 50, a razão entre o número de notas de 20 e de 50 restantes na gaveta passa a ser qual? Qual será a nova razão? Primeira coisa, você sabe o que é razão matemática? A razão entre dois números é a divisão entre eles. Então, quando o problema fala que a razão entre o número de notas de 20 e de 50 é 7/5, ele está me falando que se eu dividir o número de notas de R$ 20 que eu tenho pelo número de notas de R$ 50 que eu tenho, o resultado dessa divisão vai ser 7/5. Então, notas de 20 dividido por notas de 50 é igual a 7/5. Aí, o que significa essa igualdade? Significa que o número de notas de 20 é igual a 7 e o número de notas de 50 é igual a 5? Não necessariamente. Essa igualdade me diz que o número de notas de 20 é proporcional a 7 e o número de notas de 50 é proporcional a 5, ok? Então, você vai colocar que o numerador é proporcional a 7 e o denominador é proporcional a 5. Aí, para transformar esse símbolo de proporcionalidade em igualdade, basta você multiplicar o que vem depois por uma constante, geralmente é a constante k. Então, você vai colocar aqui, notas de 20 são iguais a 7k, notas de 50 são iguais a 5k. Beleza? Agora, o problema falou para a gente que existe um total de 72 notas. Então, se a gente somar as notas de 20 com as notas de 50, o resultado vai dar 72 notas, concorda? Então, vamos fazer isso? Notas de 20 mais notas de 50 é igual a 72 notas. Quantas são as notas de 20? As notas de 20 são 7k, então coloca lá, onde tiver nota de 20, coloca 7k. Nota de 50, 5k. Substitui o C por 5k. Então, 7k mais 5k é igual a 72 notas. 7k mais 5k dá 12k. 12k é 72. O k vai ser 72 dividido por 12. Né? O 12 que está multiplicando, você vai passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. 72 dividido por 12 dá 6. Se você descobriu o valor da constante, você descobre agora o número real de notas. O número de notas de 20 não é 7 vezes o k, então vai ser 7 vezes 6. 7 vezes 6 dá 42. Número de notas de 50, 5 vezes k, 5 vezes 6 dá 30. Então, o número de notas de 20 é 42 e o número de notas de 50 é 30. Agora, o problema fala é que a gente vai retirar 6 notas de 20 e retirar 2 notas de 50. Ao retirar, qual será a nova razão, a nova divisão? Então, notas de 20, a gente vai tirar 6. Tinham 42, 42 menos 6 dá 36. Notas de 50, tinham 30, a gente vai tirar 2. 30 menos 2 dá 28, correto? Então, a nova razão vai ser 36 dividido por 28, razão entre notas de 20 e notas de 50. Essa fração está na sua forma mais simples ou a gente consegue simplificar essa fração? A gente consegue simplificar essa fração. Como a gente transforma essa fração numa fração mais simples? Para isso, basta a gente descobrir um número que seja capaz de dividir o numerador da fração e o denominador da fração ao mesmo tempo. Você consegue visualizar qual número pode dividir o 36 e o 28 ao mesmo tempo? É o 4, concorda? O 36 a gente pode dividir por 4, o 28 a gente pode dividir por 4. 36 dividido por 4 dá 9, 28 dividido por 4 dá 7. Então, o resultado da questão seria 9/7. Entre as opções de resposta tinham só frações simples, então 9/7 seria a resposta. Se você
não visse o 4, observe que os dois números são pares. Aí começa dividindo os 2 por 2. Divide primeiro 36 por 2, 28 por 2. Depois divide por 2 de novo. Vai chegar nos mesmos 9 sétimos. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Vamos ver agora mais um tema sempre presente na prova de matemática da Polícia Militar de São Paulo. Este tema é porcentagem. Questão de porcentagem, eu falo nos vídeos, é batata. Por que é batata? Porque tem em todo lugar. Sempre tem questão de porcentagem na prova da Polícia Militar de São Paulo e geralmente são duas questões de porcentagem. Então, aprenda a resolver questões de porcentagem de qualquer jeito para você não errar as questões de porcentagem na próxima prova. Combinado? Vamos ver essa questão que caiu no concurso da Polícia Militar do Ceará. Considerando os conhecimentos matemáticos, julgue como certo ou errado os itens a seguir. Se um coturno tático tem seu preço P aumentado em 20% e na sequência tem um desconto de 20% sobre o novo valor, então o preço volta a ser P. Isso está certo ou errado? Para a gente descobrir se está certo ou errado, a gente tem que conferir. Inicialmente, a gente tinha lá o coturno com o preço P e esse preço aumentou 20%. Talvez o jeito mais fácil de resolver essa questão seja atribuir um valor a P. Se você não quiser atribuir um valor a P, não precisa, você consegue resolver da mesma forma, tá? Só que para isso você vai ter que ter uma facilidade maior em matemática. Se você não tiver essa facilidade, fala que o P vale, por exemplo, R$100. Se o P vale R$100 e a gente tem que aumentar 20%, qual vai ser o novo preço do coturno? Bom, 20% de 100 é fácil, 20% de 100 é 20, não é? Mas se não fosse 100, se fosse um outro número quebrado, como que você calcularia 10% desse número? 10%, basta você andar com a vírgula uma casa para a esquerda. 10% de qualquer número, truque para você, gente, para você calcular 10% de qualquer número, você vai pegar a vírgula onde quer que ela esteja. Onde está a vírgula aqui depois do 100? Onde está a vírgula aqui no 100? A vírgula está depois do último zero. Você vai pegar essa vírgula e andar uma casa para a esquerda. 10% de qualquer número, pega a vírgula, anda uma casa para a esquerda, combinado? Então, 10% de 100, pega a vírgula, anda para cá, vai ser 10. Se eu quero 20%, então 20% vai ser o dobro de 10. Dobro de 10 é 20, beleza? Então, o coturno passou a valer R$100, que era o preço que a gente atribuiu para ele, mais o aumento que teve de 20%, mais 20. 100 mais 20 dá 120. O novo preço do coturno era R$120. Na sequência, esse coturno teve um desconto de 20% sobre esse valor. Opa, então agora eu vou fazer um desconto. O que é desconto? Vou subtrair, né, uma quantidade de 20% sobre esse valor de 120. Quanto é 20% de 120? Segue a regra dos 10%. 10% de 120, anda com a vírgula uma casa para a esquerda, é 12. Então, 10% de 120 é 12. Se 10% é 12, quanto é 20%? 20% é o dobro. 2 vezes 12 dá 24. Então, a gente vai reduzir R$24. A gente vai pegar R$120 e subtrair R$24. R$120 menos 24, que são os 20%, dá R$96. Esse preço de 96 é igual ao preço inicial? O preço volta a ser P? Não. Se o preço não volta a ser P, essa afirmação está errada. Entendido? Eu resolvi com você aqui usando esse truque dos 10%. Muita gente acha fácil resolver assim, outras pessoas não acham fácil. Se você não acha fácil usar o truque dos 10%, né, 10% de qualquer número, pega a vírgula, anda uma casa para a esquerda, não use. Se você não acha fácil, não use. Resolve tradicionalmente. Você vai pegar o valor da porcentagem e multiplicar pelo seu número. Então, 20%
É a mesma coisa que 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 dá 0,2. Você vai fazer 0,2 vezes 100. Entendido? Bora ver então o quinto tema mais cobrado na prova de matemática da Polícia Militar de São Paulo. Este tema é regra de 3. E as questões de regra de 3 variam. Tem vez que cai questão de regra de 3 simples, tem vez que cai questão de regra de 3 inversa, né? Regra de 3 direta e regra de 3 inversa. Combinado? Então, estuda as duas regras de 3, a direta e a inversa. Vamos ver então um exemplo de questão de regra de 3. Regra de 3 é coisa que a gente precisa para a vida, né? O RP Monte, Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar, vem prestando sessões de ecoterapia à comunidade capixaba. Supondo que 15 profissionais capacitados atendam aos atuais 50 praticantes de ecoterapia, o número de novos profissionais que deveriam ser capacitados para que fossem atendidos 30 novos praticantes seria de quanto? Bom, observa então qual é a característica de um problema que envolve regra de 3. Se chama regra de 3, isso significa que você tem 3 valores, olha só, 15, 50, 30, e você precisa achar um quarto valor. Então, a gente sabe que 15 profissionais atendem 50 praticantes. Eu vou precisar de X profissionais para atender a 30 novos praticantes. Concorda? Quanto mais profissionais, mais praticantes serão atendidos. Então, é uma regra de 3 direta, uma regra de 3 simples direta. Concorda? Se aumentar o número de profissionais, o número de praticantes atendidos será maior. Como que você resolve uma regra de 3 qualquer? Resolve multiplicando como se fosse um x. Então, você vai pegar 50 e multiplicar por x. 50 vezes x dá 50x. E 15 vezes 30. Isso vai ser igual a 15 vezes 30. Ok? Então, o x vai ser, pega o 50, que está multiplicando o x, passa para o outro lado, vai passar dividindo. O x vai ser 15 vezes 30 dividido por 50. O que você pode fazer aqui? Se você tem só multiplicação e divisão, você pode simplificar o numerador da fração com o denominador, tá? Se tivesse soma e subtração, podia? Não podia, tá? Então, olha só, eu posso simplificar esse zero com esse zero? Posso. Vai sobrar, então, 15 vezes 3 dividido por 5. Eu posso resolver primeiro a multiplicação e depois a divisão, ou posso resolver primeiro a divisão e depois a multiplicação. Aqui fica mais fácil resolver primeiro a divisão. 15 dividido por 5 é fácil, dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Concorda? Então, serão necessários 9 profissionais para atender os 30 novos praticantes. Essa é a resposta dessa questão. Simples assim. Eu esqueci de falar, mas para você treinar cada um desses 8 temas que são sempre cobrados na prova de São Paulo, aqui embaixo na descrição do vídeo tem pelo menos uma questão de cada tema para você treinar. Então, não fique com preguiça, coloca a mão e a cabeça para funcionar, pega um papel, veja as questões e tente resolver cada uma dessas questões. Se por um acaso você está começando a estudar depois de muito tempo, ou se você tem muita dificuldade, você não teve uma base de conhecimento sólida, o seu ensino médio fundamental não foram bons, aí você vai precisar, antes de resolver as questões, voltar na teoria. Por isso que eu indico uma apostila aqui embaixo para você, tá bom? Para essas pessoas que têm mais dificuldade, que precisam rever a teoria, você vai ter que dedicar um tempo estudando a teoria antes de começar a resolver as questões, porque senão você vai pegar as questões e vai ficar perdido, não vai saber por onde começar, tá bom? Combinado? Bora ver então o 6º tema que mais cai na prova da Polícia Militar de São Paulo. Este tema é problema matemático. Então, na última prova, por exemplo, a prova de outubro, eu falei com você que caíram
3 questões envolvendo problemas matemáticos e eles colocaram de propósito porque são as questões que as pessoas têm mais dificuldade, questão de problema matemático, de interpretar o que diz o enunciado e montar uma expressão capaz de traduzir aquilo que está dito. Então, bora ver uma questão, né, de problema matemático para você treinar e ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Como que você interpreta um enunciado? O jeito mais fácil, leia cuidadosamente frase por frase para você extrair a informação matemática presente naquela frase. Então vamos lá. Se somarmos 3 unidades ao dobro do número x, obteremos o mesmo resultado que alcançamos ao subtrair 2 unidades do triplo do mesmo número x. Olha, lendo assim parece confuso, parece longe da realidade, né? Então, vamos ler de novo com calma. Se somarmos, então olha só, se somarmos, você já sabe que você vai fazer uma soma. O que você vai somar? 3 unidades, então você vai somar o número 3 ao dobro do número x. Então, coloca isso no papel. Você vai somar 3 ao dobro do número x. Qual é o dobro do número x? O dobro de qualquer número é 2 vezes esse número. Então, coloca lá, soma 3 unidades mais o dobro 2 vezes o número x, obteremos. Quando ele fala obteremos, você coloca o igual. A gente vai obter o mesmo resultado que alcançamos ao subtrair. Então, depois da igualdade, você vai ter uma subtração e você vai subtrair alguma coisa. O que você vai subtrair? 2 unidades do triplo do mesmo número x. Então, você vai pegar o triplo do número x. Qual é o triplo do número x? O triplo do número x é 3x. E você vai subtrair deste triplo do número x 2 unidades. Então, 3x menos 2. Entendido? Montei a expressão a partir das informações que foram dadas. O que eu fiz para isso? Eu li o problema com calma e paciência. Só isso. Você tem que ler e extrair as informações que estão contidas ali. Se ele fala, se a gente vai somar, você sabe que você já tem uma soma. Você vai somar o quê? Aí ele fala o que você vai somar, né? Dá o sinal de igualdade e depois fala que você vai subtrair. Os problemas são geralmente desse tipo, né? É só você ler frase por frase e escrever o que está dito ali. Dessa forma, o quádruplo do número x é igual a quanto? O quádruplo o quádruplo do número x é 4 vezes x. Para a gente descobrir quanto vale 4 vezes x, necessariamente a gente precisa descobrir o valor de x, né? Então, vamos descobrir o valor de x. Só resolver essa expressão aqui, a gente descobre o valor de x. O que eu posso fazer aqui? Ó, eu tenho 3x de um lado, 2x do outro. Como o 3x é maior, eu vou pegar esse 2x e passar para o lado de cá. Se ele está positivo, ele vai passar negativo. Vou pegar esse menos 2, passar para o lado de cá. Se ele está negativo, ele vai passar positivo. 3 mais 2 dá 5. 3x menos 2x, ou seja, 3 laranjas menos 2 laranjas dá uma laranja, dá um x. X é igual a 5. Agora, basta calcular o quádruplo de x. O quádruplo de 5 é 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. E essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Não fique com a dúvida. Treine bastante a resolução de problemas matemáticos, porque vai ter uma questão assim no próximo concurso da VUNESP. Beleza? Vamos ver agora o 7º tema mais cobrado na prova de matemática. Este tema é média aritmética. As questões de média aritmética geralmente são tranquilinhas de serem resolvidos. Eles não dificultam muito na questão de média aritmética. Para resolver, você tem que saber o conceito de média aritmética, como se calcula a média aritmética. Vamos rever esse conceito.
Questão que caiu no concurso de 2014. No estoque de uma empresa existem 4 caixas, A, B, C e D, cada uma delas com determinado número de peças. O encarregado de registrar em uma tabela o número de peças por caixa esqueceu o número exato de peças da caixa B e da caixa C, mas lembrou que na caixa C havia 2 peças a menos que na caixa B e registrou essas informações na seguinte tabela. Então, você tem as caixas, o número de peças em cada caixa. Sabendo que, na média, o número de peças por caixa é 45, ou seja, se você calcular a média desse número de peças por caixa, o resultado vai ser 45. Pode-se concluir que o número de peças das caixas B e C será igual a quanto? Bom, como a gente calcula a média de uma sequência de termos? A média é calculada somando-se os termos e dividindo essa soma pelo número de termos. A gente sabe qual é o valor que ele quer para a média? Sabe, ele falou que a média tem que ser de 45. Então, onde tiver média, você vai substituir por 45. Some os termos, some o número de peças por caixa. 50 mais x menos 2 mais 52. Divide pelo número de termos. Se você tem 4 caixas, o número de termos é 4, correto? Agora é só fazer continha. Pega esse 4 que está dividindo, passa para o outro lado, vai passar multiplicando. 45 vezes 4. Isso vai ser igual a 50 mais 52 menos 2 dá 100, né? Então, olha só, 52 menos 2 é 50, 50 mais 50 dá 100. X mais x dá 2x. 45 vezes 4 dá quanto? Dá 180. Pega o 100 que está positivo, passa para o outro lado, vai passar negativo. 180 menos 100 dá 80. Então, 80 é igual a 2x. O que eu posso fazer agora para descobrir o x? Pego o 2, que está multiplicando, passo para o outro lado, vai passar dividindo. 80 dividido por 2 dá 40. Então, x vale 40. Se eu descobrir o valor de x, eu consigo achar o número de peças presentes nas caixas B e C. Na caixa B tem x peças, ou seja, tem 40 peças. Na caixa C tem x menos 2, 40 menos 2. 40 menos 2 dá 38 peças. Essas eram as respostas dessa questão 40 e 38. Entendido? Bora ver agora, então, o último tema mais cobrado, o tema que esteve presente em todas as últimas provas do concurso da Polícia Militar de São Paulo. Vamos ver? Este tema é área e perímetro de figuras planas. Geralmente, área e perímetro do retângulo. Sempre tem pelo menos uma questão, mais frequentemente caem 2 questões envolvendo figuras planas, área e perímetro. Então, você precisa saber resolver esse tipo de questão para acertar na próxima prova. Vamos ver essa questão que caiu no concurso do quadro auxiliar de oficiais da Polícia Militar de São Paulo, também organizado pela VUNESP. Para a realização de uma perícia, uma região plana e retangular foi isolada, ponto, né? Sabendo-se que um dos lados dessa região isolada mede o dobro da medida do outro lado, um polinômio que pode ser utilizado para representar a área dessa região, considerando-se x mais 2 a medida do seu lado menor, é qual? Bom, então, existe um terreno, uma região retangular assim. O problema disse que o lado menor mede x mais 2, considerando-se x mais 2 a medida do seu lado menor. Então, esse lado aqui do retângulo mede x mais 2. Quanto mede o lado maior? Ele falou aqui, ó, um dos lados dessa região mede o dobro da medida do outro lado. Então, esse lado grande mede o dobro desse lado. Qual que é o dobro de x mais 2? O dobro de x mais 2 é 2 vezes x mais 2. Ele quer saber qual desses polinômios representa a área dessa região. Como a gente calcula a área do retângulo? Para calcular a área do retângulo, basta multiplicar um lado pelo outro lado. Então, a gente vai multiplicar x mais 2 vezes 2 vezes x mais 2. Multiplico 2 por tudo que está aqui dentro. A gente vai ter 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 2 dá 4. Agora,
multiplica tudo que está aqui dentro por tudo que está aqui dentro. Você tem que fazer um de cada vez. X vezes 2x, x vezes x dá x ao quadrado. 2 vezes o 1 que está aqui antes do x dá 2. Então, vou ter 2x ao quadrado. X vezes 4 dá 4x. Passa para o 2. Né? Se eu multipliquei o x por tudo que estava aqui dentro, já passo para o 2. 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes 4 dá 8. Então, a gente vai ter 2x ao quadrado mais 4x dá 8x mais 8. Essa era a resposta da questão, né? Nesse caso, a letra C. Entendido? Esses eram, então, os 8 temas. Você já tem um spoiler do que estará na próxima prova da Polícia Militar de São Paulo. É muito, mas muito provável que esses 8 temas estejam presentes na próxima prova. Por que é muito provável? Porque eles estiveram presentes em todas as últimas provas do concurso da Polícia Militar de São Paulo. Beleza? No mais, é isso. Estude bastante, mantenha o foco que você conseguirá alcançar o seu objetivo. Você conseguirá a sua vaga se você se dedicar. Eu garanto para você. Só depende de você. Valeu? Bons estudos e até a próxima!